Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Na aula de hoje eu vou falar sobre usuários e grupos, sobre a administração desse recurso tão importante para qualquer sistema Unix-like. Eu vou falar de alguns conceitos, vou falar de alguns programas que a gente usa para administrar usuários. Vou falar de alguns arquivos que estão envolvidos nessa administração e, naturalmente, vamos fazer aqui uma mão na massa, uma demonstração desses comandos. Tá gostando das videoaulas? Dá o seu joinha, compartilha. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve. É inscrito e tá gostando? Poxa, recomenda para alguém. Mais gente se inscrevendo, mais gente dando joinha, mais repercussão o canal tem. Alcança mais gente se beneficia, mais gente pode aprender. Se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode fazer pelo PicPay, na minha conta @Creteu, ou lendo esse QR Code ou na descrição do vídeo, pelo PagSeguro. Alguns conceitos que são importantes para a gente ter. Tem mais de um tipo de usuário. Então a gente pode categorizar primeiramente que existem usuários que são pessoas, né? Então um usuário que está ligado a uma pessoa que vai usar o seu sistema GNU. Então é um usuário no sentido mais humano da palavra, é uma pessoa que vai usar. E ela tem um usuário num sistema, significa que há um usuário no sistema. Mas há outros tipos de usuários, são usuários de sistema. É um usuário que serve para funcionar para um programa, é um usuário que serve para funcionar para alguns dispositivos. Então, o sistema GNU, através do kernel Linux, ele separa, distingue essas coisas, conseguindo dar permissões diferentes, com privilégios diferentes. Quem é que vai ou não ter acesso a um determinado recurso é definido por um usuário. Além disso, os programas que você executa aí com o seu usuário são executados com as permissões do seu usuário. Então, isso implica em menores problemas de segurança. Por quê? Porque se houver uma falha num programa e esse programa está sendo executado com as suas próprias permissões, o seu usuário regular não tem permissão de alterar o sistema. Então essa falha não se propaga a ponto de comprometer todo o sistema. Aliás, essa é uma das características principais que faz dos sistemas GNU muito mais seguros do que o janela quebrada, né? Outro conceito são os usuários locais e os usuários remotos. Por quê? Quando a gente fala de um sistema GNU, a gente está falando dos usuários que são daquele sistema. São usuários locais. Mas alguns serviços podem usar sistemas de autenticação que são externos, ou seja, que estão em outros computadores. E para isso vai fazer uso de um recurso no GNU, que certamente vai ter uma aula aqui para falar dele, que é o PAN, que é uma forma de se plugar módulos de autenticação separados, usando tecnologias das mais distintas. Então, a gente tem os usuários locais e os usuários remotos. Os usuários que são ligados a pessoas e os usuários que fazem parte do sistema. E também temos o conceito de grupos, quer dizer, uma junção de usuários que fazem parte de um mesmo grupo. Tudo isso vai interferir no funcionamento do seu GNU. Alguns programas que a gente usa para administrar usuários são o ADD User para adicionar um usuário, ADD Group para adicionar um grupo novo, del User para remover um usuário, PassWD para alterar a senha de um usuário. Se o próprio usuário logado na máquina pode alterar a senha dele, ele pode usar esse programa PassWD. A toda poderosa rotinha, o usuário root, pode alterar a senha de qualquer usuário. Aí você pode se perguntar, mas então quer dizer que o usuário root vai saber a senha do outro usuário? Não, ele não sabe a senha do outro usuário, mas ele tem as permissões para alterar a senha de qualquer usuário, para eliminar qualquer usuário. Você já sabe que a toda poderosa rotinha faz o que quiser, né? Existem outros programas que no caso do Debian são menos utilizados, porque esses primeiros são meio que scripts, especialmente o ADD User, ele é um script que usa o User ADD. Então são outras ferramentas que também podem ser usadas, assim como o UserDel, UserMod, GroupMod, que são programas também que administram usuários. Aí alguns podem me perguntar, e a interface gráfica? Dá para fazer essas coisas pela interface gráfica? Olha, algumas delas dá,
Você pode, por exemplo, alterar a sua senha sem precisar abrir um terminal. Dependendo do ambiente desktop que você usa, vai ter lá uma possibilidade de você alterar as informações do próprio usuário, dentre elas a senha. Existem alguns outros aplicativos gráficos com essa finalidade. Aqui no curso, a gente, como acho que já deve ter dado para você perceber, a gente dá preferência para a administração feita em linha de comando, por várias razões. Dentre elas, que a administração feita em linha de comando é facilmente feita também remotamente, acessando outros servidores que você esteja administrando. Quando a gente inclui, remove, altera a senha de usuários, na verdade, o que a gente está fazendo é, dos usuários locais isso, né? O que a gente está fazendo é alterando o conteúdo de alguns arquivos, como o /etc passwd, que na demonstração eu vou mostrar em detalhes, que contém a lista de todos os usuários locais. Então, qualquer que seja a ferramenta que a gente use, se a gente criou um novo usuário, essa informação vai para o arquivo /etc passwd, que contém a lista de todos os usuários. O /etc /shadow é um arquivo que contém hashes de senhas. Então, quando um usuário mexe a senha, altera a senha, ou quando ele cria um usuário e correspondente à sua senha, nesse arquivo /etc /shadow, a gente tem a criptografia hash, o hash, que é um número que eu vou falar um pouquinho mais dele na demonstração, vou mostrar o número para vocês, que é para que essa informação fique restrita. Então, mesmo o usuário root, que tem permissão de leitura nesse arquivo, não vai conseguir descobrir facilmente a senha que o usuário determinou. Mais do que isso, se dois usuários no mesmo sistema tiverem a mesma senha, esse hash é diferente, a gente vai ver por quê. E o equivalente do etc shadow para grupos é o etc gshadow, que é também para se ter senha em grupos. Quando a gente quer editar esses arquivos diretamente e alterar as informações de usuário, como mudar o prompt padrão, o interpretador de comandos padrão, mudar ou retirar a senha, quando a gente quer incluir, remover usuários, a gente pode usar aquelas ferramentas que eu falei antes, mas pode fazer a edição desses arquivos, porque, como eu disse, fundamentalmente, qualquer que seja a ferramenta que a gente use, ela vai estar alterando ela vai alterar esses arquivos. E a gente pode, como root, alterar esses arquivos. Se você tem um sistema que é administrado por mais de uma pessoa, não é recomendado alterar esses arquivos, editar esses arquivos diretamente com o editor de texto convencional, como VI, como Nano ou tantos outros, mas usando esse recurso do VPW, VGR, ou VPW-S, ou VIGR-S. Por quê? Porque ele faz um lock no arquivo, ele trava o arquivo, de modo que se durante o processo em que você está editando para fazer alterações, se um outro programa ou uma outra pessoa tentar alterar essas informações, o arquivo está travado. Então, você não vai perder as informações que foram alteradas, não vai confundir, não vai bagunçar o conteúdo desses arquivos. Muito bem, vamos lá para o nosso mão na massa. Estamos aqui no terminal, usando o nosso servidor virtual, chamado Clovis, e dessa vez eu deixei aqui a colinha do lado esquerdo para não esquecer de falar nenhuma informação para vocês. Essa forma de terminal é usando o Tmux. Então vamos lá, vamos usar cada um desses programas aí. Para criar um novo usuário, aqui via linha de comando, a gente pode usar o AddDuser. O AddDuser é um script. Se você quiser saber onde ele está, isso serve para ele, para qualquer um, no interpretador de comandos a gente pode usar o programa wit. O programa wit, desde que esteja alcançável aquele programa, ou seja, dentro de uma variável chamada path, que indica os caminhos onde o interpretador de comandos vai buscar pelos binários, né? E o wit mostra onde é que ele encontrou. Então, o AddDuser foi encontrado no diretório /sr/sbin/ AddDuser. Se a gente quiser olhar o que tem nesse arquivo, de que tipo é esse arquivo, a gente pode usar o programa file. Então eu vou usar o programa file e passar o nome do programa que eu quero saber de que tipo é. E ele me mostra que é um Perl script. Então é um script. Vamos dar uma olhada nesse script? Eu vou olhar com o VI.
o SR, SBIN, add user. Então, o add user é um script, software livre, conforme diz aqui a nota de copyright, né? E o add user serve para criar novos usuários. Se a gente olhar aqui, tem uma porção de parâmetros que vão ser usados aqui, mas um deles, que é importante, eu procurei por conf aqui para achar, vamos procurar de verdade, que eu já sei onde ele está, /etc/conf. E a gente vai achar uma informação importante, que é na criação de um novo usuário, vai ser copiado todo um conteúdo que está num diretório que é o /etc/scale, é o esqueleto para a criação nova de um usuário. E os padrões de criação de um usuário estarão no arquivo de configuração /etc/add user. Então o add user no Debian, não tem isso em todas as distribuições, mas no Debian, nos derivados do Debian, é muito comum o administrador usar esse script, add user. Por quê? Porque facilita a vida dele, porque vários padrões já são colocados aí que não estão no user add. Mas se a gente olhar aqui, procurando por user add dentro do script, a gente vai ver no final das contas que o programa efetivamente que vai fazer a criação de usuário é o user add. Apenas a gente usa um script para automatizar esse processo. Então, criar um novo usuário, add user, e o nome do usuário. Eu vou criar um usuário chamado Luanda. Eu digitei o nome do usuário, ele me pergunta a senha e me mostra aquela informação. Ó, os arquivos vão ser copiados do diretório /etc/scale para o home do usuário. O home do usuário, por padrão, é também o nome de login que a gente usou para o usuário. Nesse caso, Luanda. A gente vê aqui também que o usuário foi criado com um número de identificação, que é o User ID, identificação do usuário. E esse número aqui foi 1001. Também foi criado um novo grupo com o mesmo nome do usuário que eu criei. E o ID do grupo, por acaso, aqui foi o mesmo também, que é o 1001. E, naturalmente, o usuário que a gente está criando vai ser incluído nesse grupo. Eu aqui, então, vou definir uma senha. Olha só, digitei a senha duas vezes, numa delas diferente da outra, então o script detecta esse equívoco, né? E você vê aqui que na hora da definição da senha, o script usou um programa que a gente vai usar separadamente, que é o passwd, que é efetivamente quem vai alterar a senha do usuário. Como eu digitei errado, eu vou apertar o sim para tentar de novo e vou agora digitar a senha duas vezes igual. E pronto, está criado o usuário e tem ainda algumas informações a serem preenchidas. Elas não são obrigatórias, mas eu vou preencher aqui nesse caso só para depois poder mostrar o resultado disso. Então, o nome completo, o número da sala, o fone de trabalho, vamos supor que seja um fone fictício aqui, o telefone residencial, um telefone fictício aqui, outras informações, eu vou colocar aqui outras infos, né? Preencher todos os campos. O script ainda pede uma confirmação, assim eu posso ler tudo que está lá. Se estiver tudo ok, eu vou dar Enter, que vai ser o default, que é sim, que está em letra maiúscula, e o usuário está criado. Criei um usuário chamado Luanda, usando add user. Se eu sou usuário root e quero mudar a senha, eu posso usar o passwd e o nome do usuário, e altero a senha daquele usuário. O usuário root, a toda poderosa rotinha, ela consegue mudar a senha de qualquer usuário, não importa qual seja o usuário, a rotinha consegue mudar a senha. Ela consegue saber qual é a senha do usuário? Não, aí já o trabalho é um pouco maior e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que essas coisas se dão. Se eu quiser, vou criar um outro usuário aqui. Esse usuário vai chamar Zé. Então, add user Zé. Da mesma forma, pede a senha, eu vou digitar a senha. Dessa vez eu não vou preencher essas informações extras e está criado o usuário. Então, criei um usuário chamado Luanda, criei um usuário chamado Zé. Se a gente olhar o diretório /home, a gente vai ver que o script também deu conta de criar um diretório /home/Luanda e de criar um diretório /home/Zé. Então, esse processo é automatizado pelo script add user.
Se eu me tornar o usuário Zé, eu vou usar o programa SU, o usuário substituto, substitute user, e vou virar o Zé. Não precisei digitar a senha, porque eu estava logado como root, né? Se eu rodar aqui, a gente vai ver que a gente tem nada no usuário. Nada não, tem alguns arquivos aqui que foram copiados daquele /etc /skel. A gente pode ver aqui, ó. Vou dar um ls-l no /etc /skel, -L-A, né? Porque para mostrar os arquivos ocultos. Arquivos ocultos são todos aqueles arquivos cujo nome começa com o caractere ponto. E na listagem padrão eles não aparecem. Mas a gente vê aqui, ó, os mesmos arquivos que estão no /etc skel estão aqui no home do usuário que acaba de ser criado. Esse é o padrão. Então, se você que administra um sistema precisa que alguns arquivos sejam colocados para cada usuário novo que for criado, basta que você copie esses arquivos para o /etc skel. Toda vez que o add user for usado para criar um usuário, os arquivos serão copiados e esses arquivos farão parte do home do usuário. Muito bem. Eu sou aqui o usuário Zé e agora eu quero mudar a minha senha. Eu vou usar o programa PassWD. No caso, se a gente usa o PassWD sem passar um nome de usuário, a senha que vai ser alterada é do usuário corrente, aquele que está logado naquele terminal. Repara que, diferente do root, quando o próprio usuário quer mudar a própria senha, ele precisa antes digitar a senha atual, para evitar de, se alguém esquecer um terminal aberto, ser capaz de mudar a senha daquele usuário, né? E aí sim, uma nova senha e a confirmação da nova senha. Senha, redigite a senha, senha inalterada. Por que deu senha inalterada? Errei de novo a senha. Vamos lá, nova senha e redigitando a nova senha. Ah, olha só, na verdade eu não errei a senha não. A mensagem aqui não deixou claro não, só disse que a senha não foi alterada. O que acontece? Quando a gente usa o PassWD com um usuário regular, alguns critérios para a formação dessa senha, e eu estava usando, vou confessar aqui para vocês, eu estava usando 1, 2, 3, o usuário regular não consegue definir a senha dele mesmo como uma senha tão elementar. Por quê? Porque existe uma forma que está lá no PAN, que eu falei que vou falar numa outra aula, mas que define regras que as senhas devem ter para poder ser utilizadas. Então vamos lá, eu vou colocar uma outra senha aqui, vamos ver se eu acerto. As senhas não são iguais. Agora eu respeitei a regra, mas não consegui alterar a senha. Então veja só, quando a gente usa esse tipo de programa, a gente tem que ver a interação, qualquer um, né? Programa que tem interação, a gente tem que ver a interação, quais as mensagens. Então vamos fazer de novo. PassWD, vou digitar a senha atual e vou digitar uma nova senha. Pronto, vou redigitar uma nova senha. Pronto, agora ele me diz, escolha uma senha mais longa. Ele está de sacanagem, é de propósito, que é para que o usuário não coloque uma senha simples. Então veja só, a informação da senha é tão importante para um sistema GNU que ele tem, por padrão, controles que estabelecem quais as normas e as regras para se colocar uma senha, para que um usuário não coloque uma senha muito simples de ser descoberta e venha comprometer, pelo menos parcialmente, aquele sistema, porque eventualmente alguém pode descobrir aquela senha e a partir daí tentar fazer outras coisas, escalar privilégios e coisa desse tipo. Então vamos colocar uma senha decente aqui, que aí não vai dar o problema. Então, colocando a senha decente, pronto, está lá, senha atualizada com sucesso. É assim que um usuário, via linha de comando, pode alterar a própria senha. Agora eu vou sair desse terminal, digitando Ctrl D, e agora aqui eu sou toda poderosa rotinha, e eu vou alterar de novo a senha do usuário Zé. Só que dessa vez eu vou digitar 1, 2, 3, ó. E não tem nenhum problema. Não só eu não precisei digitar a senha do usuário, porque o usuário root não deve saber da senha dos usuários, como também não foi necessário cumprir nenhuma daquelas regras que são só para os usuários regulares. Quer dizer, se você é a toda poderosa rotinha, você tem que saber o que você está fazendo. Do contrário, você vai comprometer o teu sistema. Muito bem, então criamos 2 usuários, conforme a gente pode olhar aqui. Isso daqui que eu acabei de ver é a listagem do diretório Home. Será que realmente existe um usuário Chrétien, um usuário Luandro e um usuário Zé? Provavelmente, mas não é certo.
Como é que eu sei ao certo se eu realmente tenho usuário? Bom, quando a gente cria um usuário, o arquivo que é alterado é o etc, um dos arquivos que é alterado é o etc passwd. O que tem no etc passwd? Uma lista, ou a lista, de usuários daquele sistema, dos usuários locais. Então, olha só, uma linha para cada usuário. A primeira linha é o usuário root. O usuário root, num sistema Unix-like, sempre tem esse número de identificação que é o 0. Então, o usuário de ID 0 é o usuário root. Pode ter mais de um? Pode ter mais de um. O habitual, o padrão, é que tenha um só cujo nome seja root. Mas se eu alterar o ID de qualquer usuário para o número 0, ele vai passar a ser o root. Mesmo que ele não chame root, ele vai passar a ser o root. Aqui a gente tem, em cada linha, um registro, como se fosse uma base de dados, ou é uma forma simples de base de dados. E em cada linha a gente tem um separador de campos, que é o caractere 2 pontos. Então a gente tem aqui o nome de login, depois 2 pontos. Esse X aqui é porque, no passado, aqui estava o hash da senha. Atualmente não é mais assim. Aí daqui a pouco a gente vai ver onde isso vai parar. A gente tem aqui a identificação do usuário, que é 0, o outro 0 aqui diz respeito ao grupo padrão que aquele usuário faz parte, que também tem ID 0, a gente vê aqui o nome do usuário, que é root, a gente vê aqui o home do usuário, onde é que é o diretório padrão do usuário, é o /root, e a gente vê aqui qual é o interpretador de comandos padrão daquele usuário. No caso do root, é o /bin/bash. Se a gente olhar mais lá para baixo, a gente vai ver o usuário que a gente acabou de criar. O usuário Luanda, tá aqui o usuário Luanda, inclusive com todas aquelas informações que eu digitei, como o nome completo, a sala, o telefone e assim por diante. Mas a gente vê aqui o número de identificação do usuário, que é o 1001, o número de identificação do grupo primário desse usuário, que também recebeu o mesmo ID, e o outro usuário que nós criamos, que foi o Zé, recebeu aqui um número de identificação de usuário igual a 1002, mas o grupo aqui, porque já existia um grupo 1002, recebeu o 1003. Então, quando a gente criou um novo usuário, o arquivo etc passwd, que contém a lista dos usuários, foi atualizado. Mas a gente pode fazer isso na mão. Quer ver só? Eu vou copiar essa linha aqui e vou criar um novo usuário aqui. Eu vou criar o usuário novo Zé. Vamos lá, novo Zé, ele vai receber o número 1003 e o grupo dele vai receber o número 1004. O home dele vai ser o novo Zé. Novo Zé. Pronto, criei uma linha aqui no passwd. Muito bem, vamos olhar um outro arquivo que também é alterado quando a gente mexe na criação de um usuário, que é o etc shadow. O etc shadow é o diretório, é o arquivo que contém o hash da senha. Então a gente vai ver esse mundaréu de número escrito aí para cada usuário que tenha tido uma senha definida. E a gente vai observar agora aqui com mais calma. Vamos olhar aqui o usuário Zé. O usuário Zé, tá aqui Zé, 2 pontos, separação de campo, e a gente tem um novo campo que começa aqui e termina lá naquele outro 2 pontos que está aqui, que tem mais de uma informação. E essa informação é separada por um caractere cifrão. Então a gente tem aqui o número 6. Esse número 6 é uma identificação do algoritmo do hash. Aí a gente tem aqui um outro número, que é esse GH9, O maiúsculo, A7, etc., até o cifrão, tudo isso aqui. O que é isso? Isso aqui é o que é chamado de tempero, salzinho. Para que serve isso? Esse número ele é gerado aleatoriamente na hora em que se vai alterar a senha de um usuário. Então, esse número que está aí, que é o tempero, mais a senha do usuário, usando um determinado algoritmo, produz o hash da senha desse usuário. Então, a senha efetivamente do usuário não está escrita em arquivo nenhum, justamente para que, se alguém tiver acesso a esse arquivo, não consiga de maneira facinho descobrir a senha do usuário. E também para que mais de um usuário, se tiver a mesma senha, e a senha que eu defini para o usuário Luanda foi exatamente a senha que eu defini para o usuário Zé, tá? Mas o número aleatório é diferente, ó, como a gente pode ver aqui, este é diferente desse, de maneira que produziu um hash que é completamente diferente. Perfeito? Eu vou criar também aqui uma nova linha para o novo Zé. Novo
Zé. Pronto, eu tenho uma linha no etc shadow também para o novo Zé. Eu não vou alterar as informações, portanto, esse novo Zé vai ter até a mesma senha que o Zé. Então, olha só, criei um usuário Zé, copiei a linha para fazer por debaixo dos panos. A forma mais adequada de fazer isso é usando esses programas, ADD User, Del User, PassWD e assim por diante. Mas você pode também editar e fazer na unha, na forceps, ou criar um programa, criar um script que faça isso, porque eventualmente você pode achar adequado, precisa de uma lista muito grande de usuários, você pode criar um script que faça essa alteração. Eu confesso a vocês que na administração, no dia a dia, muito raramente são as vezes em que a gente faz isso na mão. Mas se você quiser fazer isso na mão de uma forma adequada, a gente usa um programa chamado VI-PW, que não é o editor de texto VI, depende do editor de textos padrão que você tem definido. Mas quando a gente usa o VI-PW, a gente edita o etc PassWD, mas o VI-PW cria uma trava no arquivo, porque assim, se a máquina for um servidor e estiver sendo administrado por outros usuários, por outra pessoa, né, essa outra pessoa não vai conseguir mexer no arquivo de configuração porque ele está travado e não vai, portanto, gerar confusão. Um faz uma alteração, outro faz alteração, quem salvar por último ganha, né? Então não fica legal. Para isso serve o VI-PW. Se for no caso de grupo, o VI-GR. Se for para mexer no etc PassWD, a gente usa VI-PW-S e mexe no shadow para poder alterar o hash da senha. De novo, eu repito, isso é uma forma de ir lá no fundo para descobrir as coisas, mas não é a forma ideal, nem a forma corriqueira de um usuário fazer a administração. Vamos dar uma olhada aqui no etc group, para a gente ver os grupos que estão ali. Ó. Se eu olhar lá no final, eu vou ver que só tem um grupo Zé, o grupo Luanda, que foram os usuários que a gente criou. Então, o ADD User já cria também os usuários. Eu vou, de novo, fazer a mesma coisa aqui. Vou criar um novo Zé. Lembra que ele era o 1004? Vamos colocar o número 1004 aqui. Está criado, é simples assim, é um arquivo de texto. Está criado o grupo novo Zé. Muito bem, a gente tem também o G-Shadow. O G-Shadow é o que vai ter as senhas dos grupos. Em algumas configurações é feito, um grupo pode ter senha. Então a gente pode ter senha para os grupos. Eu vou colocar também aqui o novo Zé. Novo Zé. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para você ver aqui agora a mágica. Ó. ID Zé. ID é um programa que a gente usa para ver as identificações, as informações de um determinado usuário. Então, o ID Zé, a gente vê que ele é o usuário que tem o ID 1002, que o grupo primário desse usuário é o grupo que tem o grupo ID 1003 e que o usuário Zé só faz parte do grupo 1003. Se a gente fizer ID Luanda, a gente vai ver a informação equivalente. O usuário Luanda tem o ID 1001, e o nome é Luanda, o grupo ID é 1001 e o nome é Luanda, e o grupo primário é 1001 e o nome é Luanda. E se eu fizer aqui ID Z2, ou novo Zé, a gente também vê as mesmas informações, ou seja, o usuário novo Zé, que eu criei, digamos que a forceps, aparece da mesma forma. Não há como você saber como o usuário foi criado, porque os programas exclusivamente editam esses arquivos para a gente, de uma forma, é claro, mais consistente, de uma forma para evitar erros, né? Porque o script já trata de receber e tratar esses eventuais equívocos que a gente venha a cometer. Para remover um usuário, nós vamos remover usando Del User. Então, vou remover o usuário novo Zé. Del User novo Zé. Se a gente olhar, a gente vê uma informação, o grupo novo Zé não tem mais nenhum usuário, porque ele só tinha o usuário novo Zé. Vamos dar uma olhada no etc PassWD, que a gente vai ver que não tem mais aquela linha, que era a última do novo Zé, referente ao usuário novo Zé. Se a gente olhar no etc Group, a gente vê que também não tem o grupo novo Zé. Se a gente olhar no etc
no etc shadow primeiro, né? No etc shadow também não tem o novo Zé, só tem o Zé. E no etc gshadow também só tem o Zé. Então, a eliminação usando o script, a inclusão ou eliminação usando a edição dos arquivos, dá o mesmo resultado. Trabalhar com o usuário num GNU é tão simples quanto editar um arquivo texto. Se eu quiser criar um grupo novo, eu vou criar um grupo novo. add group e vou criar um grupo. Grupo novo. Está criado o grupo novo. Se eu quiser colocar um usuário nesse grupo, add user, o nome do usuário, Luanda, por exemplo, e o nome do grupo, grupo novo. E com isso, o usuário Luanda foi adicionado ao grupo novo. Olha só, se eu olhar aqui no etc group, o que é que eu vou ver? Na linha do grupo novo, a gente tem uma lista dos usuários que fazem parte desse grupo, separados por vírgula. Aqui, como só tem um usuário, ficou apenas o nome do usuário Luanda. E para apagar o grupo? Eu posso apagar o grupo com del group e botar o grupo que eu quero apagar. Aqui a gente vai ter uma circunstância aqui, ó, novo grupo. Tá lá. Opa! Não é novo grupo, é grupo novo, né? Você vê que faz toda a diferença do mundo. Grupo novo, apagamos o grupo. Então, a gente apagou o grupo, o usuário Luanda não faz mais parte desse grupo. Como é que eu vejo as informações? Vamos ver, ó. ID Luanda, a gente vê que o Luanda não está nesse grupo, só está nesses que a gente está vendo aí. Então, administrar é mexer com isso. Algumas coisas que são interessantes também que eu quero mostrar, eu vou deslogar aqui do root, deixa eu ver quais são, eu já apaguei o usuário Luanda, ainda não, né? etc passwd, não, o usuário Luanda está aí, vamos definir uma senha para o usuário Luanda, que eu já esqueci qual foi a que eu coloquei, vamos colocar uma senha aqui, pronto, o usuário Luanda tem uma senha. Agora eu vou deslogar da máquina virtual, estou aqui na minha máquina, e eu vou logar como usuário Luanda nesse servidor. Então vamos lá, SSH Luanda e o servidor é 192.168.100.153, que é da minha máquina virtual. Digito a senha, tá lá, estou logado na máquina virtual, Clovis, como o usuário Luanda. Se eu usar o programa ID, o próprio usuário também consegue ver as informações. Só que agora aqui no outro terminalzinho, que a gente também está logado no servidor, mas estou logado como root. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o usuário Luanda, ó, add user Luanda, no grupo sudo. Olha que bacana. O usuário Luanda foi para o grupo sudo. Se eu olhar aqui, ó, ID Luanda, eu consigo ver que a Luanda faz parte do usuário sudo. Mas olha que engraçado agora. Aqui, logado como usuário Luanda, eu vou digitar de novo ID e não aparece o grupo sudo. Por quê? Porque a leitura dos grupos aos quais um usuário faz parte é feita quando o usuário loga, quando o usuário inicia a sessão dele naquele terminal. Mas e se for necessário, de alguma maneira, isso ser diferente? A gente pode usar esse grp new grp e passar o grupo, ó, sudo. Então, agora, neste terminal, olha só, o usuário Luanda já aparece aqui o grupo sudo, sem que o usuário Luanda tenha precisado deslogar para poder fazer essa releitura. Então, esse new group ajuda muito em algumas circunstâncias que não dá para o usuário deslogar, porque está rodando alguma coisa em particular, está fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Então, e eu preciso naquele terminal que o usuário faça parte do grupo, o usuário pode usar o new group e naquele terminal ele vai fazer parte do grupo. Eu vou deslogar de novo e vou logar agora como usuário root outra vez lá na máquina Clovis. Estou logado na máquina Clovis. Vamos logar aqui de novo na nossa... Vamos olhar a nossa cola de novo. Pronto, eu falei desse. Mostramos aqui como crio um grupo, como apaga, mostrei os arquivos, mexi nos arquivos, usei o new group. Os programas UserAdd, UserDel, UserMod, UserAdd serve para adicionar o usuário. UserDel serve para remover o usuário. A diferença é que o UserAdd você tem que passar todos os parâmetros
para que ele possa fazer as coisas do jeito que você quer. Então a gente num Debian costuma usar o add user, a não ser que você queira fazer isso por um script que vai ler uma base de dados, que vai ler um arquivo com uma lista de usuários, porque você eventualmente precisa fazer a criação de uma porção de usuários. Aí nesse caso o user add é mais adequado. Se você quiser aprender como é que funciona, dá uma olhada no man do user add, que você vai ver aí todos os parâmetros que tem à disposição do user add para criar um usuário. Se você quiser mudar algumas características de um usuário, você pode usar o user mod. O user mod serve para isso, adicionar, mudar a data de expiração da conta, mudar o prompt padrão, o interpretador de comandos padrão daquele usuário e mais uma porção de outras ferramentas disponíveis para que podem ser alteradas pelo user mod, né? Então, vamos recapitular, criar um novo usuário, add user, remover um usuário, del user, adicionar um grupo, add group, remover um grupo, del group. Com isso a gente consegue administrar os usuários. Numa próxima aula a gente vai ver sobre as permissões e com as permissões vai ficar ainda mais fácil entender essas numerações de grupos, etc., e as implicações que isso tem. Numa aula seguinte também a gente vai olhar processos, e com processos a gente vai ver que os programas executam por um usuário. Eu esqueci de mostrar uma coisa aqui no etc PASWD, que diz respeito aos números, né? Repare que o usuário root é sempre o 0, né? Mas os usuários de sistema, por padrão, são sempre inferiores a 1000. Então, a partir do 1000, normalmente, é o usuário regular, usuário que está ligado a pessoas. Então, normalmente, os usuários cujo ID é superior a 1000, então o usuário Creteu é 1000, superior ou igual, né? Igual ou maior. O usuário Creteu é 1000, o usuário Luanda é 1001, o usuário Zé 1002. Para deixar a máquina em condições iguais, vamos remover aqui o usuário Zé. Repare que no diretório /home é onde são criados os homes dos usuários, os diretórios que vão receber todos os arquivos daquele usuário, né? Onde o usuário vai poder gravar os seus documentos e coisa e tal. O del user, por padrão, ele não remove esses diretório. Se você quiser remover ou quiser saber mais detalhes do del user, não esqueça de usar o --help. E aí a gente vai ver aqui uma informação padrão que é essa aqui. Ó. Se você usar --home com o del user, também vai ser removido o home daquele usuário. Se você não usou porque esqueceu ou porque achou melhor não usar, né? A gente pode remover aquele diretório simplesmente usando o programa RM. Então, RM, Luanda, -R para ser recursivo e apagar o diretório e todos os eventuais subdiretórios que tenham aí, RM, Zé, para remover tudo e tirar tudo da onda. Então, eu acho que o que a gente precisava mostrar nessa demonstração eram esses comandos. O assunto é extenso, ele ainda pode que pode ser vista nesses programas, né? Eu prometo a vocês que vou fazer uma aula só sobre PAN, né? Que é a forma de serviços se autenticarem de forma diferente, né? Que não usam podem não usar exclusivamente usuários locais, ou eventualmente numa máquina que tenha um serviço que tenha uma quantidade muito grande de usuários, às vezes não é interessante que esses usuários sejam os usuários locais, POSIX, do sistema GNU mesmo, né? E sim estejam numa base de dados ou coisa desse tipo. Eu pulei aqui, vamos lá, aqui no Mão na Massa. Então é assim, eu espero que você esteja gostando das aulas. Se está gostando, deixa o seu joinha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, convida alguém. Se você quiser nos ajudar financeiramente, a gente tem o PicPay, pela minha conta @Creteu, ou o PagSeguro, que você lê nesse QR Code ou na descrição do vídeo.
eu vou deixar também a lição da CAL, a lição de causa, que é o material de apoio que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você fazer alguns exercícios, algumas leituras e se aprimorar. Não basta ver as aulas. Além de ver as aulas, você precisa experimentar, testar. Se você não está com segurança de fazer isso ainda na sua máquina, usa uma máquina virtual. Na máquina virtual você pode cometer a besteira que for, que não tem problema, você pode recuperá-la rapidamente, mas serve para você aprender. Quando você estiver mais confortável, aí você pode fazer testes, inclusive na sua máquina de trabalho. A próxima aula eu vou falar sobre as permissões de arquivos. E aí a gente vai ver como é que os usuários estão envolvidos nisso. Tá com dúvida? Não deixa para lá. Me procura. Nas mídias sociais eu sou @Crecheu e a gente tem o nosso grupo de apoio no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima. Até lá!